A máfia das sanguessugas foi um escândalo de corrupção que mexeu com a saúde pública do Brasil. No começo dos anos 2000, empresas que vendiam ambulância e equipamentos médicos fizeram um esquema junto com políticos. A ideia era simples: os políticos liberavam dinheiro do governo para as cidades comprarem a ambulância, e as empresas vendiam esses veículos por preços muito acima do normal. O valor extra era dividido em forma de propina. Esse esquema recebeu o nome de sanguessuga porque funcionava como um parasita. Sugava todo o dinheiro que deveria salvar vidas. Enquanto o povo precisava de hospitais equipados e ambulâncias de verdade, o dinheiro sumia nos bolsos de empresários e parlamentares. Muitas vezes, os veículos comprados nem tinham condição de uso, servindo apenas para justificar os gastos. A Polícia Federal descobriu tudo e revelou um desvio que ultrapassava 1,5 bilhão. A notícia chocou o país porque mostrava que nem a saúde, algo tão importante, estava livre da corrupção. O Mensalão foi um dos escândalos mais famosos da política brasileira e ficou marcado como símbolo de compra de apoio político no Congresso. Ele veio à tona em 2005 e mostrou que parlamentares recebiam dinheiro todo mês para votar a favor de projetos do governo. Em vez de discussões políticas normais, as decisões eram compradas com pagamentos secretos, como se fosse uma mesada para garantir fidelidade. O esquema funcionava de forma organizada. Bancos e empresas faziam contratos falsos para liberar grande quantidade de dinheiro. Esse dinheiro passava por intermédio e chegava às mãos de deputados e partidos. Assim, a corrupção deixava de ser algo isolado e se tornava um sistema estruturado que garantiria maioria nas votações. O valor envolvido foi estimado em mais de 2 bilhões. Isso significava que não eram só alguns casos de propina, mas sim um mecanismo montado para controlar a política nacional. Para a população, o choque foi enorme. Percebeu que muitas leis e decisões que deveriam beneficiar o país estavam sendo aprovadas em troca de dinheiro. O Mensalão também ficou conhecido porque foi a primeira vez que políticos de alto escalão foram julgados e condenados pelo STF. Deputados, ministros e empresários acabaram presos ou perderam direitos políticos. Para muitos, foi um marco na luta contra a impunidade. Mesmo assim, o escândalo deixou marcas profundas. Ele revelou que o problema da corrupção no Brasil não era apenas desvio de dinheiro público, mas também a manipulação do próprio sistema democrático. A Operação Zelotes foi um escândalo revelado em 2015 que mostrou como grandes empresas conseguiam escapar de dívidas enormes com a Receita Federal. O esquema aconteceu dentro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão responsável por julgar disputas de imposto entre empresas e governo. Em vez de decisões justas, conselheiros e servidores eram comprados para perdoar ou reduzir dívidas bilionárias. Na prática, empresas que deviam bilhões ao Estado contratavam intermediários. Esses intermediários ofereciam propina a conselheiros para manipular o resultado dos julgamentos. Assim, valores gigantescos simplesmente desapareciam dos cofres públicos, enquanto empresas saíam livres de multas que poderiam financiar saúde, educação e infraestrutura. O prejuízo estimado é assustador. Até 19 bilhões deixaram de entrar nos cofres do governo. Era dinheiro suficiente para mudar realidades inteiras, mas que se perdeu para beneficiar poucas companhias. O caso chocou porque mostrou que a corrupção não estava apenas em obras superfaturadas ou em propinas políticas, mas também no coração da máquina de arrecadação do país. A investigação revelou um esquema sofisticado, com documentos falsos, manipulação de processos e até tentativa de influenciar parlamentares para barrar mudanças na lei. A máfia dos sanguessugas do trânsito também foi chamada de Operação Horizonte. Foi um esquema de corrupção que surgiu na década de 2010 e copiava modelos antigos de fraude. A lógica era parecida com a máfia das sanguessugas da saúde. Empresas se aproximavam da prefeitura e governos estaduais, oferecendo equipamento de trânsito, como semáforos, radares e veículos. Os contratos eram fechados com valores muito acima do normal e, em troca, gestores públicos recebiam propina. O golpe atingiu várias cidades e estados. Como o trânsito é um setor que sempre precisa de manutenção e novos equipamentos, os contratos eram aprovados com facilidade, quase sem questionamento. O superfaturamento era enorme. Estima-se que o prejuízo tenha atingido até 22 bilhões
dinheiro que deveria ser usado em melhorias reais, mas acabava desviado para contas privadas. O escândalo chamou atenção porque mostrou que a corrupção no Brasil tem a capacidade de se adaptar. O modelo usado anos antes na saúde agora era copiado no trânsito, mudando apenas os produtos vendidos, mas mantendo a mesma lógica de desvio. Isso revelou como empresários e políticos aprendem a explorar as brechas do sistema público. O caso Petrolão, descoberto pela Operação Lava Jato a partir de 2014, foi o maior esquema de corrupção já investigado no Brasil. Ele funcionava dentro da Petrobras, a maior estatal de petróleo do país. Grandes empreiteiras se juntaram em um cartel, combinavam quem iriam vencer as licitações e superfaturavam contratos de obras e serviços. A diferença de valor era desviada para políticos, partidos e diretores da própria empresa. Esse sistema movimentou bilhões de reais. Segundo o Tribunal de Contas da União, o valor desviado pode ter ultrapassado a 42 bilhões. O dinheiro que deveria ser usado para investir no desenvolvimento da empresa e do país acabou financiando campanhas eleitorais, enriquecendo empresários e sustentando políticos. O esquema era tão organizado que parecia uma máquina paralela dentro do Estado. Diretorias da empresa eram entregues a partidos como forma de dividir o poder. Em troca, esses partidos garantiriam apoio político no Congresso. Assim, a corrupção não era apenas um roubo de dinheiro, mas um jeito de manter o controle do governo. A Lava Jato revelou malas de dinheiro, depósitos em contas no exterior e uma rede complexa de propina. Foi um choque para a população, que viu como a corrupção estava estruturada nos níveis mais altos de poder. Empresários famosos e políticos influentes foram presos, algo que pareceria impensável até então. O Petrolão mostrou como a corrupção pode crescer a ponto de se tornar parte oficial do sistema. O escândalo das obras da Copa do Mundo de 2014 mostrou como a pressa e a euforia de sediar o maior evento de futebol do mundo foram usadas para desviar bilhões de reais. O Brasil gastou fortunas para construir e reformar estádios, além de investir em obras de mobilidade e infraestrutura. Mas muitas dessas construções tiveram preço muito acima do normal. Relatórios apontaram que até 50 bilhões podem ter sido superfaturados. A justificativa usada era sempre a mesma. Havia pouco tempo até o início da Copa. Então, as licitações poderiam ser flexibilizadas. Na prática, isso abriu espaço para contratos sem concorrência e valores inflados. Empreiteiras se aproveitaram do momento para cobrar mais caro e entregar menos do que havia prometido. O resultado foi visível. Estádios foram erguidos em cidades sem tradição no futebol, com capacidade muito maior do que a demanda local. Muitos deles se transformaram em elefantes brancos, usado pouquíssimas vezes depois do torneio, mas que custaram bilhões. Obras de transporte como metrôs e corredores de ônibus ficaram inacabados ou atrasadas, mesmo tendo recebido grande quantidade de dinheiro. O escândalo gerou revolta porque mostrou que a festa da Copa teve um preço alto demais para os brasileiros. Enquanto a população enfrentava problemas graves de saúde, educação e segurança, o dinheiro público era queimado em projetos de utilidade muito duvidosa. O escândalo dos precatórios, revelado em 2019, mostrou uma forma diferente e perigosa de corrupção. Precatórios são dívidas que o governo precisa pagar depois de perder ações na justiça. Normalmente, o processo é lento, mas as dívidas devem ser quitadas em ordem. O problema é que grupos políticos e econômicos passaram a manipular esse sistema para ganhar poder e dinheiro. O que a investigação revelou foi assustador. Acordos de delação premiada estavam sendo usados como arma política e pagamentos de precatórios eram atrasados ou acelerados de acordo com interesses ocultos. Em vez de servir à justiça, o sistema virou um meio de chantagem e barganha. Dívidas bilionárias eram bloqueadas ou liberadas de acordo com os objetivos de quem estava no comando. O valor envolvido impressionava. Cerca de 100 bilhões estavam em jogo. Esse dinheiro deveria ir para pessoas, empresas e estados que tinham ganhado ações na justiça, mas ficava preso em disputa política. Assim, recursos que poderiam aliviar crises financeiras
ou ajudar cidadãos eram usados como moeda de troca para forçar negociações no Congresso e influenciar votações. Diferente de outros casos de corrupção, não havia mala de dinheiro ou contratos superfaturados. Aqui, a manipulação acontecia dentro das próprias instituições de controle, aquelas que deveriam garantir a transparência. Isso deixou claro que a corrupção não depende só de propinas diretas, ela pode se infiltrar em mecanismos legais, transformando a justiça em palco de interesse particular. O trem-salão foi um esquema de corrupção ligado ao contrato de metrô e trens em São Paulo. Durante muitos anos, grandes empreiteiras combinavam quem venceria as licitações para construir linhas de metrô, fornecer trens e cuidar da manutenção. Assim como no Petrolão, os contratos eram superfaturados. O governo pagava muito mais do que deveria e a diferença era usada para pagar propina a políticos e partidos. Esse caso mostrou que a corrupção não estava apenas no governo federal, mas também nos estados. São Paulo, que era visto como um lugar de administração mais técnica, também foi atingido por esse esquema. O cartel das empreiteiras funcionava de forma organizada, garantindo lucros bilionários para as empresas e para os políticos que apoiavam. É um valor tão alto que poderia ter transformado a infraestrutura de transporte do país inteiro. Em vez disso, muitas obras ficaram atrasadas, outras nunca foram entregues. E o transporte público continuou com problemas graves, como trens lotados e linhas insuficientes. O trem-salão mostrou como o modelo de corrupção era repetido em diversas áreas. Não importava se era petróleo, energia ou transporte, a lógica era sempre a mesma, com empresas se unindo para roubar dinheiro público e alimentar um ciclo de propina e poder. O caso da usina Angra 3 foi uma das ramificações da Operação Lava Jato e mostrou como até a energia nuclear foi usada em esquema de corrupção. A usina, localizada em Angra dos Reis, era considerada essencial para aumentar a produção energética do Brasil. Mas, em vez de ser um símbolo de avanço, virou exemplo de como a corrupção pode paralisar projetos estratégicos. Empreiteiras envolvidas no Petrolão também atuaram aqui. Eles combinavam quem ficaria com o contrato da obra, superfaturavam valores e repassavam parte do dinheiro em forma de propina. Assim, um projeto que já era muito caro se tornou ainda mais pesado para os cofres públicos. O prejuízo estimado foi de 20 bilhões. O pior é que, por causa desse esquema, a obra ficou paralisada por anos. Isso significou atraso na geração de energia e desperdício de recurso que poderia estar beneficiando milhões de brasileiros. Enquanto a corrupção corria nos bastidores, o país perdia competitividade e ficava mais dependente de outras fontes de energia. As investigações mostraram que não existia limite para os interesses do cartel das empreiteiras. Se fosse petróleo, transporte ou até usina nuclear, tudo podia ser usado como ferramenta de desvio. Para a população, ficou claro que a corrupção não só rouba dinheiro, mas também destrói o futuro. A refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, ficou conhecida como um dos maiores símbolos da corrupção revelada pela Operação Lava Jato. O projeto começou com a promessa de ser uma das maiores obras da América Latina, capaz de beneficiar a produção de combustível no Brasil. Mas em vez de eficiência, o que se viu foi um enorme escândalo de superfaturamento e desvio de dinheiro público. O orçamento inicial da refinaria era cerca de 2 bilhões. Com o tempo, os valores foram aumentando de forma absurda, até ultrapassar os incríveis 40 bilhões. Esse salto não se explicava por melhorias no projeto, mas por fraudes. Grandes empreiteiras em parceria com políticos e diretores da Petrobras combinavam contratos, inflavam os preços e dividiam diferenças em propinas milionárias. O esquema funcionava como uma engrenagem perfeita. Cada contrato fechado garantia que parte do dinheiro iria para campanhas eleitorais, partidos e bolso de empresário. Enquanto isso, a obra atrasava, ficava mais cara e perdia viabilidade econômica. A refinaria, que deveria trazer progresso para a região e para o país, se transformou em um monumento à corrupção. O impacto foi enorme. O rombo bilionário não só prejudicou os cofres públicos, mas também minou a confiança da população em projetos de infraestrutura. Para muitos, a refinaria se tornou a prova de como a corrupção pode ser planejada desde o início, como se já fizesse parte do início do orçamento. E você, conhecia todas essas histórias?
Lembra de alguma outra? Responda nos comentários. Se gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.